Vamos para a resolução agora de uma questão de informática falando sobre vírus de computador. Atento comigo então na leitura da questão. Vamos lá. Existem vários tipos de vírus de computadores, dentre eles um dos mais comuns são vírus de macros, que, letra A, são programas binários executáveis que são baixados de sites infectados na internet. Letra B, podem infectar qualquer programa executável do computador, permitindo que eles possam apagar arquivos e outras ações nocivas. Letra C, são programas interpretados embutidos em documentos do MS Office que podem infectar outros documentos, apagar arquivos e outras ações nocivas. Letra D, são propagados apenas pela internet, normalmente em sites com software pirata. Letra E, podem ser evitados pelo uso exclusivo de software legal em um computador com acesso apenas a sites da internet com boa reputação. Bem, importante citar que a questão comentou sobre os vírus de macro. E aí temos um fator importantíssimo no nosso estudo sobre os vírus de computador. Por exemplo, primeiro ponto importante a ser destacado. Os vírus de computador são programas que fazem algum tipo de atividade mal intencionada. Estão enquadrados como tipos de malware, tipos de programas maliciosos. Os vírus de computador, de uma forma geral, recebem esse nome porque eles precisam de um hospedeiro para funcionar. Quer dizer, um vírus não funciona de forma independente. Um vírus de computador precisa de um hospedeiro para funcionar. E também deve ter a capacidade de se replicar, de criar cópias do seu código malicioso em outros hospedeiros. Por exemplo, se eu tiver um arquivo do Word infectado com um vírus de computador, então eu estou indicando que o hospedeiro desse vírus é aquele arquivo do Word. E também estou indicando que esse vírus tem a capacidade de se replicar, de criar cópias do seu código malicioso em outros arquivos, por exemplo, do Word, que a princípio não tinham aquele vírus de computador. Esse é o princípio básico, então, para ser vírus. É um tipo de programa malicioso que precisa de um hospedeiro e que tem a capacidade de se replicar. Pois bem, aí encontramos diversos tipos de vírus de computador. Existem os vírus de programas, que são aqueles que infectam os arquivos executáveis, os arquivos que executam as aplicações, por exemplo, a extensão exe, essa é muito afetada pelos vírus de programas. Temos os vírus de boot. Os vírus de boot são aqueles que infectam os setores de inicialização das unidades de armazenamento e fazem a sua atividade mal intencionada durante o processo de inicialização do sistema. E existem também os vírus de macro, como um outro exemplo. Os vírus de macro, que são os citados nessa questão, são aqueles que infectam os arquivos dos programas que pertencem ao pacote Office da Microsoft. Por exemplo, os arquivos do Word.doc, os arquivos do Excel.xls, os arquivos do PowerPoint.ppt. Esses arquivos, quando infectados, são infectados com vírus de macro. Então, os vírus de macro são aqueles que infectam os arquivos os vírus de macro, são aqueles que infectam os arquivos dos programas do pacote Office. Arquivos do Word, arquivos do Excel, arquivos do PowerPoint são infectados com vírus de macro. Se a gente for analisar as questões dessa prova, observa que a letra A indicava, sempre lembrando, o enunciado disse, um dos mais comuns são vírus de macro que, então ele quer a especificação para vírus de macro. A letra A dizia, são programas binários executáveis que são baixados de sites infectados na internet. Esses são mais típicos dos vírus chamados vírus de script, que às vezes, muitas vezes, simplesmente por acessar uma página da web, acessar na internet uma página, já posso ser infectado com alguns vírus de script. Letra A incorreta para vírus de macro. Letra B. Podem infectar qualquer programa executável do computador, permitindo que eles possam apagar arquivos e outras ações nocivas. A letra B é uma característica típica dos vírus de programas, são aqueles que afetam os arquivos executáveis. Portanto, letra A e B incorreta. Letra C. São programas interpretados embutidos em documentos do Office que podem infectar outros documentos, apagar arquivos e outras ações nocivas.
Perfeito para os vírus de macro. Ele está indicando no enunciado interpretados e embutidos em documentos. Quer dizer, os vírus de macro precisam de um hospedeiro. Estão embutidos, por exemplo, num documento do Word. Depois ele continua, do MS Office. O Word, por exemplo, é um dos programas desse pacote Office da Microsoft, que pode infectar outros documentos. Quer dizer, eles têm a capacidade de se replicar, criar cópias de si mesmo em outros hospedeiros, por exemplo, em outros documentos. E depois ele finaliza, apagar arquivos e outras ações nocivas como típico de um vírus de macro. A letra C, então, está correta, porque os vírus de macro infectam justamente os documentos dos programas do pacote Office, arquivos do Excel, do PowerPoint e do Word. Eles embutem cópias nesses arquivos e têm a capacidade de se replicar, fazendo várias atividades nocivas naquele computador. Portanto, a letra C de Canadá, a resposta certa para essa questão. A letra D dizia, são propagados apenas pela internet, normalmente em sites com software pirata? Errado, os vírus de macro podem ser propagados não somente pela internet, não apenas pela internet, como indicou a questão. Eles podem ser propagados através de um pendrive, através de qualquer dispositivo do qual tu vai passar esse arquivo infectado de um determinado computador para um outro computador. Então não precisa ser apenas pela internet, pode ser por outras formas de distribuição de arquivos. A letra E, podem ser evitados pelo uso exclusivo de software legal em um computador com acesso apenas a sites da internet com boa reputação. Errado, como eu disse, os vírus de macro podem atingir o teu computador não só pelo acesso à internet, pode ser por um pendrive ou por um outro dispositivo, e ainda indica, podem ser evitados pelo uso exclusivo de software legal. Errado, mesmo que eu tenha o meu software totalmente legalizado, não seja um software ilegal, mesmo assim eu corro risco de ser infectado com vírus de macro. Quer dizer, não basta ter um software legalizado ou um ilegal para indicar que tu vai poder ou não receber vírus de macro. Eles infectam tanto computadores com softwares dentro da legalidade, como softwares que foram piratas, instalados de forma ilegal no computador. Então, a resposta certa para vírus de macro, de fato, a letra C de Canadá, porque eles são vírus que infectam os arquivos do programa do Office. Letra C de Canadá. Até a próxima questão, aproveite bem os seus estudos.